Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Quem está muito feliz, diga aleluia. Quem está muito mais que feliz, diga glória a Deus. E se você veio para adorar ao Senhor, saiu da sua casa com todo o desejo da sua alma de encontrar com o Senhor, eu quero que você aplaude o Senhor bem forte. Bem forte. Eu acho que Ele merece. Porque essa é a hora. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor. Cante. Todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Declare, cante. Vem, teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Então adore e cante. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua
casa do Pai. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Declaração. Neste lugar tu és rei. Declare para ele. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar, se eu me humilhar, aleluia, no teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. tu és minha fonte, Minha colheita, minha herança. neste lugar tu és rei. Vê se está funcionando aí. Vou me entregar totalmente. Tá funcionando? O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Aí tá o segredo. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mas vale um dia, Senhor, minha colheita, minha herança. No começo, neste lugar, neste lugar, tu és rei. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Então declare para ele: se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar,
Deus. Cante assim, ó. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha, oh, aleluia. Peço que tua presença aumente. Oh, glória a Deus. Eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, nada fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Então clame. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe glória. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Cante mais uma vez, quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Santo, cante santo, 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 santo. Clame glória, glória, glória. Quem já pisou santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Oh,
presença gostosa. Clamar pela glória, A glória de Deus. Sinta essa presença, cante, declare. Quem já pisou o Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. e onde estiver, clamar pela glória, A glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Ramanaga Suriandara Lava Surianda. Aleluia! 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 Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. És meu tudo, és meu Senhor, és meu abrigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Declare. És meu tudo, és meu Senhor, és meu abrigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. se eu me prostro aos teus pés, A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. És meu tudo, és meu tudo, és meu Senhor. Declare para Ele. És meu abrigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, que é maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro.
sou. Tudo que sou é totalmente teu. Oh, aleluia. 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 Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Que bom que você veio na casa de Deus nessa noite. Esse lugar está cheio da glória de Deus. Tenho certeza você já está sentindo a presença de Deus nesse lugar nessa noite, porque adorar é isso. Quando nós adoramos, quando nós abrimos o nosso coração, Deus desce com a sua glória, o peso da glória do Senhor, a Shekinah de Deus desce no meio da igreja. E quando a glória de Deus, o peso da presença de Deus desce dentro da igreja, maravilhas começam a acontecer. Curas começam a acontecer. Eu quero crer no meu coração, creio no meu coração. Você que chegou aqui enfermo nessa noite, procure a sua dor, você já não vai encontrar. Por quê? Porque a glória de Deus já levou essa dor. Você que chegou aqui preocupado, você já está melhor. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, olhe como ela está mais bonita do que quando chegou. O ar de preocupação foi embora, porque Deus está nesse lugar. Diga glória a Deus. E Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Então quero que você abra a sua Bíblia, lá no livro de Josué, que é o 6º livro da Bíblia, que vem depois do Pentateuco, os livros da lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é um conjunto de 5 textos, por isso vem o nome Pentateuco, Teuco textos, Penta 5 textos da lei mosaica, que falam da trajetória do povo de Deus. E depois vem Josué, o sucessor, aquele que assumiu a liderança de Moisés, lá no versículo de número 5 do capítulo 3. Sabe, gente, se tem uma coisa, eu falei esses dias, tem uma coisa que a gente sentia falta na igreja, além da tua presença, além de poder estar em comunhão com os irmãos, é esse barulhinho de Bíblia. Sabe esse barulhinho das folhas, né? Nós estamos numa era tão moderna, numa era de tanta modernidade, onde os iPads, os iPhones e outras coisas mais tomam conta. A Bíblia está ficando escassa dentro da igreja, né? Então quando a gente escuta um barulhinho de Bíblia assim, gente, de folha, é maravilhoso, né? A gente poder entender e saber que você carrega consigo a palavra de Deus, não só no coração, mas que você carrega também a Bíblia, né, nas suas mãos. Diz assim a palavra de Deus, versículo de número 5, no capítulo 3 de Josué. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Tome o seu assento, por favor, querido. Maravilhas no meio de vós é o tema da nossa palavra. E eu gostaria de trazer uma palavra para uma igreja que eu entendo ser uma igreja madura. Via de regra, culto de domingo à noite, os cultos de domingo, seja de manhã ou seja de domingo à noite, são cultos das pessoas mais antigas da igreja, né? As pessoas mais firmes na fé, aqueles irmãos que têm 20 anos de igreja, as colunas da igreja, 25 anos de igreja, 15 anos de igreja, ou de fé, de conversão. E o tema que eu quero falar nessa noite, embora seja maravilha no meio de vós, tem tudo a ver com o texto que lemos. Porque eu quero falar sobre santidade, que é um tema que hoje caiu em demodé, ou seja, caiu em desuso dentro das igrejas, dado a liberdade que se tem hoje, e dado o tipo de mensagens que se pregam hoje, na internet, nas igrejas, em qualquer lugar, mensagens
de autoajuda, mensagens, teorias disso, teorias daquilo, mensagens onde o cardápio é a vida de Y, a vida de X, mensagens socráticas, platônicas, que mais tem a ver com filosofias e outras coisas mais do que propriamente dito com a palavra de Deus. Então, falar de um tema como esse, puxar um tema, queridos, como esse, santidade, é um tema dos mais delicados na igreja. Falar em santidade é um tema dos mais delicados na Escritura Sagrada, e se paga um alto preço por levantar essa bandeira. Aquele que levanta a bandeira da santidade, paga um alto preço, porque aí nós somos taxados de moralistas, nós somos taxados de legalistas, e em alguns casos até, alguns chegam a nos chamar de os metidos a santarrões. Vocês são metidos a santarrões, são moralistas. Mas a palavra de Deus, quando eu olho para a Bíblia, o texto sagrado, a Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 16, diz assim a Escritura: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Levítico 20, versículo 7 vai dizer: portanto santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, se você pegar a Bíblia em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, vai para o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, vai lá para o final da Bíblia, João, Judas, Apocalipse de João, você vai ver que a Bíblia toda fala de santidade. A Bíblia toda vai falar sobre santificação. Eu me lembro que em 2010, quando eu ainda era coordenador de jovens no estado do Paraná, nós levantamos, né, pastor Neno, pastor Alcione, nós tínhamos uma pequena diretoria nossa aqui, nós três, e nós levantamos e nós colocamos um tema no nosso congresso de 2010, chamado Santidade é a minha adoração. Gente, o inferno se levantou de uma maneira contra as nossas vidas, contra aquele congresso. Tivemos ali muitas lutas. Para pensar, quase 5.000 jovens na Praia de Leste, alguns, boa parte deles hospedados na associação. Havia uma ordem judicial para que nós mandássemos todo mundo embora sábado de manhã. No meio do congresso, tinha acabado de começar o congresso, a banda principal estava chegando, que era o Trazendo a Arca, estavam embargando o nosso evento, a juíza falou: ninguém entra. Gente, foi uma loucura, e nada é, já diz o ditado, que nada é tão ruim que não possa piorar. Quando nós estamos lá, eu, pastor Neno, pastor Alcione, mais alguns pastores lá, coordenadores, pensando como é que nós íamos fazer a logística para mandar essa turma embora, ou mandar vir lá. Gente, era uma loucura. Chega um coordenador nosso, que era do conselho tutelar, falou: pastor, já chegou aí o pessoal do conselho? Eu falei: não, por quê? É porque tem um jovem que está afogado. Eu falei: meu Deus do céu. Mas ele não falou que o jovem não tinha morrido, ele só tinha se afogado. Mas até eu descobri que o jovem não tinha morrido, quem estava morrendo era eu, gente. E a turma, então, nós pagamos um preço alto por levantar, mas ficou marcado aquele congresso. Até hoje, por onde a gente vai nesse Paraná, não tem quem não fala daquele congresso de 2010, Santidade é a minha adoração. Então, por conta desse levante das trevas, pouco se ouve falar de santidade na igreja, pouco se ouve falar sobre santificação. Existem poucos congressos, nós temos campanhas, você vai ver na internet, campanha para tu, Jesus dá pau no diabo, campanha disso, campanha daquilo, e papapá, mas pouca campanha de santidade, congressos de santidade. E aí, gente, levantar, por que eu estou dizendo isso? Porque a vida cristã, ela
passa pela santidade, ela passa pela santificação, e nós que somos da fé, nós que somos cristãos, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, onde a liberdade se confunde com a libertinagem, porque uma coisa é ser livre em Jesus, uma coisa é ter liberdade em Jesus, outra coisa é ser libertino, não em Jesus, mas na sua vida. E as pessoas confundem tudo isso, colocam dentro de um balaio de gato e vivem ao seu bel prazer. Então levantar esse assunto dentro da igreja, pregar esse tipo de coisa, não dá muito ibope. Talvez alguém possa até estar dizendo aqui nessa noite: eu sabia que eu não devia ter vindo no culto hoje. O povo de Israel acabara de entrar na terra prometida, na terra da promessa, numa terra onde Deus prometeu, por quase 400 anos, Deus promete dar uma terra para Abraão, fazer do seu povo uma nação. O deserto, vou falar do texto agora, o deserto havia ficado para trás. Mas ainda, e ontem à noite eu falava aqui na igreja sobre o deserto na vida cristã. É impossível viver e não passar pelo deserto. Desertos fazem parte da vida. Nós não gostamos, porque via de regra, quando se fala de deserto, nós estamos falando da prova, nós estamos falando da luta. Quando se fala de deserto, nós estamos falando de escassez. Quando se fala de deserto, nós estamos falando de dias difíceis. Deserto é um lugar difícil, mas é um lugar de aprendizado, é um lugar onde nós crescemos, porque o deserto faz 0 grau à noite e 40, 50 graus de dia. O deserto é um lugar onde nada floresce, o índice pluviométrico é 22 abaixo, então raramente chove no deserto. Então é um lugar muito terrível, onde só tem calango, escorpião, serpente, cobra, e esses são as tipologias de Satanás na vida cristã, na fé cristã, em nossa vida. Cobra, escorpião, serpente, são um tipo de demônio na palavra de Deus, principalmente lá no livro da Revelação, do Apocalipse. Se você for ler, você vai ver que ele traça um paralelo com esses répteis, com esses animais, com o Satanás, com o diabo, com o inimigo das nossas almas. Então o deserto ficou para trás, o povo foi provado no deserto, Israel foi provado no deserto, porque esteja certo de uma coisa, irmão, na vida cristã, nós somos provados. Não existe vida cristã sem provação. E aí o deserto ficou para trás, mas ainda havia inimigos à frente, até que a vitória fosse completa. E hoje nós estamos igual Israel nessa situação do texto que lemos nessa ocasião. Nós já saímos do Egito, diga glória a Deus. Você já saiu do Egito ou não? Amém ou não amém? E o Egito já saiu de você, irmão? Porque assim como o Egito, eu saí do Egito, o Egito precisa sair de mim. Já saímos do Egito, que era uma vida de pecado, uma vida pecaminosa, uma vida onde nós andávamos conforme a nossa cabeça, conforme dava na cabeça, conforme nós achávamos, e agora nós estamos no deserto da vida, rumo à nossa Canaã, que pode tipificar o céu e pode tipificar a nossa vitória. E aí é dia a dia, é um pouco hoje, um pouco amanhã, e aí nós vamos avançando, porque a vida cristã ela não é estática, a vida cristã ela é dinâmica, nós não podemos parar na vida cristã. Precisamos entender que as batalhas vencidas, elas também nos promovem e nos levam a um patamar maior, a um patamar superior, e aí nós vamos crescendo. Cada vez que você vai adquirindo uma vitória, cada vez que você vai crescendo na presença de Deus, você vai evoluindo, e Deus vai te confiando coisas novas, e Deus vai te confiando coisas muito maiores, e quando você faz aquilo que Deus coloca na tua mão, Deus coloca outras coisas na tua mão, e Deus vai colocando, e Deus vai acrescentando, e Deus vai acrescentando,
acrescentando na tua vida. E todo dia, todo encontro que nós vamos para a casa de Deus, toda vez que você entra naquela porta, você vem para a casa de Deus, você levanta suas mãos, você adora, você canta, você entra em comunhão com o Criador, você entra em comunhão com o teu Deus, o Espírito Santo enche o teu coração. Deus vai tirando coisas que não estão boas, Deus vai tirando coisas que não estão legal dentro de você, e Ele vai colocando coisas muito boas dele. Então nessa noite, o fato de você estar aqui, não dentro de uma igreja, mas o fato de você estar aqui na presença de um Deus Todo-Poderoso, você não está percebendo, mas você já está crescendo, você já está uma pessoa muito melhor do que quando você chegou aqui. Deus vai te confiando coisas maiores, Deus vai acrescentando coisas maiores. E aí o povo de Deus, diante deles estavam cidades fortificadas, gigantes experimentados na guerra, experimentados na batalha, e eles não teriam êxito nenhum, senão por intermédio de uma ação sobrenatural de Deus. Então Deus fala com o seu povo, então Deus dá uma palavra para o seu povo, e é o texto que nós lemos. Nós chegamos aqui agora, nesse ponto da mensagem, no texto que lemos. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quando fala de maravilhas, está falando de coisas excelentes. Quando fala de maravilhas, queridos, está falando de coisas maiores. Quando fala de maravilhas, está falando de coisas extraordinárias, porque, irmão, o trivial até nós fazemos. Uma dor de cabeça, você pode tomar um Doril e a dor sumiu. Você pode tomar um remédio e a dor vai embora. Coisas do cotidiano da vida, nós podemos fazer aquilo que está ao nosso alcance. E desculpe eu falar isso para você aqui, mas nós não precisamos nem incomodar a Deus, não que Deus fique incomodado com as nossas preces, com as nossas orações, mas nós não precisamos nem orar, nem clamar a Deus para certas situações da nossa vida. Eu acho que Deus, Ele olha, e isso quer dizer maturidade espiritual. Tem coisas que você não precisa ficar falando para Deus, porque você já sabe o resultado, então você não precisa incomodar a Deus, apenas basta fazer ou não fazer. Mas existem situações na nossa vida, existem ocasiões em nossas vidas que nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos entrar numa batalha espiritual. Nós precisamos aplicar a nossa vida a esses elementos que a palavra de Deus vai dizer, e eles são jejum, leitura da palavra, a oração da fé, e não aquela oração simplesmente de 5 minutos, aquela oração de 2 minutos, mas nós precisamos sim a nossa vida na presença de Deus e fazer muito mais aquilo que nós já temos feito, porque ontem eu estava dizendo aqui, resultados espirituais você só vai alcançar com exercícios espirituais. Há muita gente querendo ter um resultado espiritual na sua vida, mas ele não faz nada de espiritual. Então eu vou repetir para que fique, eu sei que é difícil guardar isso, mas guarde isso na sua mente, guarde isso no seu coração. Resultados espirituais só se adquirem com exercícios espirituais. Portanto, se você está pedindo alguma coisa mais excelente, se você está pedindo alguma coisa que até você julga ser impossível para Deus, a Bíblia vai dizer em 10:27 de Marcos, Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis, mas você precisa aplicar a sua vida ao espiritual, sair do trivial, sair do natural, sair da média. Você precisa ser acima da média para alcançar certas coisas da sua vida. Se você está pedindo para que Deus fale com você, pois eu tenho uma notícia: Deus está falando com você nessa noite. Deus quer falar muito mais com você. E sabe por que Deus não fala mais com você? Fala por quê, pastor? Porque você não se coloca na brecha. Porque muitas vezes para as pessoas, o único contato que algumas pessoas têm com Deus é um culto de 1 hora, de 1h15.
E não vem a hora do pastor da bênção apostólica, que alguns são tão ligeiros que não esperam nem a bênção apostólica. E querem resultado espiritual na sua vida, e querem ouvir a voz de Deus, querem ouvir Deus falar ao seu coração, mas eles não dão tempo para Deus. Eu fico pensando que nós somos engraçados, porque nós dobramos os nossos joelhos, e nós colocamos a nossa lista de oração para Deus. Deus faça isso, Deus faça aquilo. Deus, eu preciso que abençoe minha vida financeira. Deus, eu preciso que o Senhor me dê um carro novo, para eu te servir com mais alegria, para eu levar os crentes para a igreja. Deus, eu preciso de uma casa maior. Deus, eu preciso de um salário melhor, para dar um dízimo melhor, para dar uma oferta gorda na igreja. Deus, eu preciso que o Senhor faça isso, cure minha família. Senhor, abençoa a minha esposa, Senhor, abençoa meus filhos, Senhor, guarda a minha família, e Senhor faça, e Senhor faça, e Senhor faça. E aí quando Deus vai falar com você, você levanta, dobra a sua listinha, coloca dentro da Bíblia e vai embora. E aí você fica sem ouvir a voz de Deus. Então dê tempo para Deus falar com você. Deus fala, num frio como esse é difícil, mas Deus fala através das madrugadas. Aliás, a Bíblia vai dizer: eu amo os que de madrugada me buscam, diz o Senhor. Então o Senhor fala para Josué, vamos voltar ao texto. 3 verdades que eu aprendo no texto, que eu quero compartilhar com você nessa noite. A primeira coisa é que a santidade, fala comigo, a santidade é a causa da vitória. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quem quer ver maravilhas na sua vida? Vou perguntar de novo, tem 3 pentecostais. Quem quer ver maravilhas na sua vida, viver maravilhas? Então olhe para o seu irmão e diga: então se santifica, irmão. Mais. O pecado levou uma geração inteira que saiu do Egito a perecer no deserto. O pecado fez uma geração inteira não desfrutar da promessa. Aí tem a música: quem tem promessa de Deus, quem já ouviu isso? Quem tem promessa de Deus não morre, não morre. Uma geração inteira pereceu no deserto, não entraram na terra da promessa, porque eram murmuradores, resmungava toda hora, reclamava, um povo pecador, porque era um povo obstinado. Capítulo 32 do livro do Êxodo, se você quiser abrir a sua Bíblia, para a gente estudar a Bíblia, é o 2º livro da Bíblia, Êxodo capítulo 32, no versículo de número 5 e 6, olha o que diz a Escritura Sagrada. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, versículo 6, madrugaram, e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo, eu estou falando do povo de Deus, gente, Israel de Deus, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Ou seja, o povo se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido, e o adorou e lhe sacrificou, e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? E olha o que Deus disse para Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, eu estou de olho nesse povo, e eis que é um povo ruim, é um povo de dura cerviz.
Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Ou seja, Deus queria destruir o povo, porque pecado e santidade não combina. Santidade e pecado não combina, vai chocar, é igual óleo e água. Não dá liga, não mistura de jeito nenhum. Então era um povo obstinado. Quando eu olho para esse texto da Bíblia, eu vejo que eles eram um povo mais inclinado para os prazeres do que a presença de Deus. Ou seja, a presença de Deus já não era mais suficiente para esse povo. Eles estavam muito mais interessados em comida e em bebida, tanto que esse povo, quando na primeira ocasião sai do Egito, na primeira prova eles levantam falso testemunho contra Moisés. E o que eles fazem? Reclamam por falta de comida, reclamam por falta de água, ou seja, um povo mais inclinado para os seus prazeres do que propriamente dito a presença de Deus. Então, o que nós como cristãos nós precisamos? Tomar cuidado, para não nadar e morrer na praia. Mas note que em contrapartida, a santidade levaria uma nova geração, e eu quero crer que Deus está levantando uma geração de adoradores. Não vai críticas, aqui não vai nenhuma crítica a irmãos da fé, a pessoas, mas principalmente em tempos como esse de pandemia, onde, vamos dizer, as coisas não voltaram ao normal. Mas a verdade é que as coisas já estão, como diz o ditado, com o andar da carruagem as melancias se ajeitam. E muita gente não voltou para a igreja, muita gente não veio para a igreja, muita gente se afastou da presença de Deus, muita gente se afastou da comunhão. Mas Deus está levantando no mundo, não é só aqui na Ecoville, em Campo Comprido, em Curitiba, no Paraná, no Brasil, não. Deus está levantando no mundo uma geração de adoradores. Deus está separando aqueles que verdadeiramente são o seu povo. E nós somos esse povo que estamos aqui, separados, como diz em Pedro, geração santa, sacerdócio real, geração eleita. Então, em contrapartida, Deus está levantando uma geração a conquistar a terra prometida. E aí, quando nós nos consagramos a Deus, quando nós nos doamos para Deus, quando nós fazemos mais do que é pedido a nós, Ele toma, guarda isso no seu espírito. Quando nós nos consagramos para Deus em dedicação, em oração, em santidade, em santificação, Ele toma nas suas mãos a nossa causa, Ele toma nas suas mãos as nossas guerras, Ele toma nas suas mãos as nossas batalhas. Então, meu querido, a luta que era só tua, passa a ser a luta de Deus também. E aí a palavra vai dizer em Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Então eu quero dizer que antes dessa luta ser tua, ela é do teu Deus. Ele está guerreando as suas guerras, Ele está batalhando as suas batalhas, Ele está com você nessa guerra. Então nós precisamos entender que a santidade continua sendo a causa da vitória. Diga glória a Deus. Irmãos, existem coisas em nossas vidas que é somente pelo entendimento do Espírito Santo. Existem coisas em nossas vidas que é somente com a presença do Espírito Santo. É somente na direção do Espírito Santo que nós vamos ter vitória. Então, santidade é a causa da vitória. Em segundo lugar,
para a gente caminhar rápido aqui. A santidade, diga comigo, a santidade precede a vitória. Primeiro o povo se santifica, irmão, e depois vem a vitória. Deus foi enfático: santifica, porque amanhã, então santifica hoje para colher amanhã, para poder ver o resultado amanhã. Primeiro nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, depois é que Deus se manifesta em nosso favor. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um texto que diz assim, Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É uma ordem de prioridade. Primeiro eu dou, depois eu recebo. Primeiro eu busco, depois eu encontro. E o altar precisa estar em ordem. E o altar é o nosso coração. O altar é a nossa vida. Quando eu olho para a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 18, você vai ver um profeta chamado Elias, o tisbita. Esse homem estava fazendo e causando um alvoroço por onde ele passava. Era a época bíblica dos profetas. A igreja sempre passou por momentos, a igreja sempre passou por fases, e essa fase era a fase dos profetas, profeta Elias, profeta Eliseu, profeta Jeremias, profeta Isaías, profeta Ezequiel. Esse homem estava alvoroçando o mundo da época. Lá no Novo Testamento também, a Bíblia vai dizer, num texto, que eu não me lembro agora ao certo o texto, mas diz assim: é certo que esses que estão alvoroçando o mundo chegaram entre nós também. Ou seja, irmão, que isso possa ser dito da igreja de Cristo na terra, que a igreja possa alvoroçar essa terra com a pregação do Evangelho. Mas infelizmente a nossa igreja, eu não estou falando da igreja quadrangular, eu não estou falando eu estou falando da igreja de Cristo na terra, não está mais alvoroçando, não está mais causando impacto. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal e luz são elementos de influência, são elementos que exercem uma influência violenta. Mas a igreja de Cristo na terra está deixando de fazer o seu papel, que é influenciar, que é alvoroçar a terra com as maravilhas, infelizmente. E esse homem, ele estava alvoroçando o mundo da época, e agora ele tem uma batalha, e os profetas de Baal, você conhece a história, ficaram a manhã inteira se cortando, clamando ao seu Deus, e Deus não respondia, Baal não respondia. Então Elias: agora é minha vez, e antes de clamar, antes de orar, antes de fazer qualquer coisa, o que Elias faz? Repara o altar, conserta o altar. Eu preciso enfatizar aqui e dizer que há muita gente que não está vendo a manifestação de Deus na sua vida, porque o altar está quebrado, porque o altar precisa ser consertado. Elias consertou o altar, ele reparou o altar. A Bíblia vai dizer que estava em ruínas. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Há muitas pessoas que estão com seu altar em ruínas, mas Deus está te dando uma oportunidade na noite de hoje. Conserta esse altar, meu irmão.
Coloca em ordem. Aliás, como está o seu altar? O altar é o coração. O altar hoje é o nosso coração. Como está o seu altar, meu irmão? Como está o seu coração? Deus não se manifesta na desordem. Deus não se manifesta em uma vida bagunçada. Ah, pastor, mas... Irmãos, precisamos fazer aqui e abrir um parênteses. Aquela velha música que cantava: eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Diga glória a Deus. Quem lembra do dia que aceitou a Jesus? Levante a mão. Quem lembra do dia? Você está aí ou não, irmão? Levante a sua mão. Quem lembra do dia que aceitou a Jesus? Você veio todo esgualepado para a igreja, sim ou não? Você veio cheio de vício para a igreja. Você era um pecador. Era uma pessoa que não tinha prazer na vida. E os prazeres que você achava que tinha não te davam um verdadeiro prazer. Ou seja, você tinha uma vida totalmente errada no que diz respeito à palavra de Deus. E você veio como você está. Então, para a salvação, meu irmão, vale. Para a salvação, Deus se manifesta numa vida em desordem, trazendo salvação. Diga glória a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Ele veio salvar, Ele veio buscar e salvar aquilo que havia perdido. Ou seja, Ele veio para aqueles que estavam doentes, aqueles que estão doentes. É para essas pessoas que Jesus veio, para colocar em ordem uma vida que está em desordem. Mas o que não pode é você ser um crente velho da igreja, desculpe o termo de baixo calão que eu estou usando, velho, mas um crente antigo da igreja, 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, e você continua entrando na igreja e dizendo: eu venho como estou. Não é mais nem eu venho, eu continuo vindo como estou, porque você veio semana passada, você veio no passado, você veio há 10 anos atrás, continua vindo e a sua vida não muda. Mas eu preciso enfatizar que a primeira manifestação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, e a primeira evidência na vida de uma pessoa que ela foi salva, é a transformação que Jesus faz na vida dessa pessoa. Jesus transforma a vida de uma pessoa, muda a vida de uma pessoa, muda os conceitos de uma pessoa. Jesus coloca em desordem coloca em ordem aquilo que está em desordem. Deus não trabalha na desordem. Deus não se manifesta na desordem, meu irmão. Deus não se manifesta na bagunça. Então coloque ordem nessa tua vida bagunçada. Eu não sei a quem o Espírito está falando, mas eu sei que Ele está falando. Coloque em ordem a tua vida bagunçada, para que Deus possa se manifestar, para que maravilhas possam acontecer na tua vida. Deus não trabalha na ilegalidade. Deus não trabalha na ilegalidade. Ontem eu estava falando aqui, ou terça, não me lembro bem, falando sobre Abraão. Deus prometeu dar um filho, uma semente a Abraão. De ti farei uma grande nação, vou engrandecer o teu nome, vou multiplicar a tua descendência, será conhecido na terra, uma bênção sem medida, uma bênção maravilhosa para a vida desse homem. Mas a promessa não se cumpria, a promessa tardava em cumprir, porque via de regra, quando é de Deus, demora. Vou falar, você não entendeu? Você não quer entender, mas você vai precisar entender isso aqui. Via de regra, aquilo que é de Deus para a tua vida, demora. Você gostaria que eu dissesse que é para amanhã. Via de regra, as maiores e melhores bênçãos demoram a chegar na nossa vida. Mas a boa notícia é que quando essa bênção chega, ninguém mais rouba. Quando chega, você está preparado. Você não está percebendo, mas Deus está preparando o teu coração para receber a bênção, o cumprimento da promessa. Mas Abraão cochilou na fé. Quem não cochila? Vamos atacar Abraão agora porque dormiu na fé, porque cochilou na fé, porque deu ouvidos à sua mulher? Porque nós pensamos que não podemos escorregar na mesma casca de banana do irmão, mas nós escorregamos. Nós criticamos os outros por mentir, mas nós estamos mentindo ali na frente. Nós falamos do pecado do outro, mas logo ali amanhã somos nós que estamos pecando.
Nós falamos da vida da outra pessoa, mas na verdade nós estamos igual, porque estamos falando da vida da outra pessoa. Estamos exatamente igual. É igual aquele senhor, uma ilustração, que ele está no carro, e ele percebe um motorista apressado vindo em sua direção. E ele começa a dar sinal de luz, ele mete a mão na buzina, e ele buzina, e ele quer que o cara saia da frente, ele sai da frente até que o sinaleiro emparelha os carros ali, e ele pensa em abaixou o vidro, pensou em falar poucas e boas, em falar o paz do Senhor, irmão, Deus te abençoe, mas ele se segurou, mal abriu o sinal, o cara foi embora, pum, um cisco, lá na frente. Esse camarada chega no seu escritório, quando ele chega no escritório, ele mal entra no escritório, a secretária diz, olha, há um telefonema para o senhor, ele atende o telefone, ele fala, eu tenho que sair correndo, e aí agora ele entra no carro, ele pega a chave do carro, ele liga o carro, e ele começa a correr, e ele começa a dar sinal de luz para as pessoas, ele começa a buzinar, e sai da frente que eu preciso passar, e até que ele chega no hospital, onde o seu filho está sendo operado. E o menino está sendo operado, é uma cirurgia de risco, e ele fica impaciente, ele fica inquieto, até que de repente, lá de dentro da sala de cirurgia, sai o doutor, que acaba de operar o seu filho, qual para sua surpresa, o homem que operou o seu filho, era aquele que antes, ele estava buzinando, estava buzinando para ele sair da frente, estava dando sinal de luz para ele sair da frente, e ele disse poucas e boas para aquele homem, ou seja, ele estava correndo, porque ele estava indo operar o filho daquele homem, e logo ali na frente, aquele homem fez a mesma coisa, e assim somos nós. Nós falamos da vida alheia, mas nós fazemos igual, nós questionamos, mas fazemos igual, falamos do pecado do outro, mas nós fazemos igual. Então, Deus, precisamos entender que Deus não trabalha na ilegalidade, Deus trabalha na legalidade. Abraão cochilou na fé, assim como muitos de nós estamos cochilando na fé, duvidando da promessa. Eu preciso dizer para você nessa noite, irmão, o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu vou repetir, o Deus que prometeu é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Fica firme na sua promessa, se agarre na sua promessa. Tem gente que pede para Deus se manifestar nas grandes realizações, grandes milagres, mas essas pessoas mesmo não querem colocar a sua vida em ordem. Eu quero que Deus se manifeste na minha vida, eu quero que Deus faça na minha vida, eu quero que Deus me prospere, eu quero que Deus me leve a lugares altos. Uau! Eu quero voar alto, eu quero chegar alto, eu quero romper, mas a pergunta que deve ser feita, eu estou preparado para chegar alto? Eu estou preparado para romper? Eu estou preparado para receber essa bênção da parte de Deus? Porque eu preciso dizer uma coisa, irmão, gigante promove. Quando você mata gigante, você é promovido. E quando você é promovido, o olho dos outros cai em cima. Você está preparado para o que vão falar de você? Você está preparado para sentir a inveja das pessoas quando você comprar o seu carro 0 quilômetro que você quer? A brasileira é apaixonada por carro, diz o ditado. Eu quero um carro novo, Senhor. E aí você está preparado para lidar com a inveja do vizinho? Você está preparado para lidar com a inveja do parente? Nós queremos as realizações, nós queremos as grandes realizações, os grandes milagres, mas nós não queremos colocar a nossa vida em ordem. Nós não queremos pagar um preço de uma vida com Deus, nós não queremos pagar o preço de uma vida, de um relacionamento com Deus, de uma vida com compromisso com Deus. Domingo na igreja é crente, durante a semana é uma vida de ímpio. Falei de Abraão, volto a dizer desse homem. Abraão era um homem de fé, Abraão era um homem de altar. Ele entendia o significado da palavra altar.
ele entendia a importância de altar na vida de uma pessoa. Eu quero que você guarde essa frase que eu vou dizer para você: se não há culto na vida, não há vida no culto. Se não há culto na vida, não pode haver vida no culto. Por isso, para muitas pessoas, a igreja se tornou chata, a mensagem se tornou antiquada, o pastor ficou careta, os irmãos não são mais irmãos, a igreja não é mais tão legal assim, o culto está frio, o culto não está poderoso. Hoje eu não senti arrepio na igreja, hoje eu não senti o poder de Deus na igreja, hoje eu não senti aquilo que eu sentia há 30 anos atrás. É que 30 anos atrás você estava vivendo o primeiro amor e você estava convertido de verdade. Se não há culto na vida, não há vida no culto. Por isso o culto para muitas pessoas, a vida cristã para muitas pessoas se torna chata, sem sabor, porque não há altar na sua vida. Olhe para a palavra de Deus e você vai ver a vida de Abraão foi pautada por altar. Ele tinha o altar das primícias na sua vida, o altar das primícias, o altar das primeiras coisas. Tudo que era novo ele entregava para Deus, tudo que era novo ele consagrava para Deus, tudo que era novo ele dava primeiro para Deus. E eu penso que esse deveria ser a nossa atitude. Ao receber as bênçãos de Deus, a primeira coisa é entregar a Deus, é levantar um altar de agradecimento a Deus. Mas nós não fazemos isso. Em segundo lugar, ele tinha o altar da oração na sua vida, ele orava a Deus, ele buscava a Deus. E em terceiro lugar, ele tinha o altar da consagração, mesmo que isso fosse lhe custar o seu filho amado. Um projeto de 39 anos a saber, porque deu para ele, foram 25 anos de espera, depois com 14 anos Deus pede o menino Abraão. Ou seja, 39 anos de projeto, 39 anos de sonho. Agora Deus prometeu, Deus deu, Deus cumpriu, Deus fez. Agora Deus pede um projeto, Deus pede para ele sacrificar o seu único filho, o filho da promessa. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, ele não sabia o que estava acontecendo, mas em nenhum momento ele questionou, em nenhum momento ele duvidou. Ele estabeleceu um altar da consagração. Enquanto ele estava estabelecendo o altar da consagração para ali consagrar o seu único filho, Deus observou a atitude daquele homem e Deus abençoou poderosamente a vida de Abraão. Quando eu entendo o que é altar, eu não entendo como perca. Eu nunca perco para Deus, irmão. Eu nunca estou perdendo para Deus, eu não estou gastando tempo na igreja. Eu vou passar um tempo na igreja hoje, eu vou passar 1h30 na igreja. Não, você não veio passar 1h30 na igreja, você não veio gastar o seu tempo na igreja, você não veio gastar o seu dinheiro para dar uma oferta na igreja, ou para dar o seu dízimo, ou para ajudar. Não, meu irmão, você veio investir na sua vida espiritual, para o seu próprio crescimento. E em terceiro e último lugar, precisamos encerrar nessa noite, a santidade, diga comigo, a santidade abre o caminho para as maravilhas de Deus. Se o pecado provoca a ira de Deus, a santidade abre o caminho para a intervenção sobrenatural de Deus na terra. Quando buscamos a Deus, santificamos a nossa vida, os céus se manifestam ao nosso favor. Olhe para a Bíblia, 2 Crônicas capítulo 20, Deus fala para Josafá, vem um exército poderoso contra Josafá, e ele então se põe a clamar a Deus, ele então se põe a buscar a Deus. E Deus dá uma ordem para ele, fala: Josafá, não fique com medo, tome a sua posição. E ele diz para Deus: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão colocados no Senhor. Sabe, eu não sei se você já passou momentos como esse na sua vida, em que você chega à conclusão: eu não sei o que fazer. Quem já passou por esse momento? Todo mundo. Eu não sei se caso ou compro uma bicicleta. Eu não sei se fico ou se vou, se vou ou se fico. Eu não sei se faço ou não sei se não faço. O que eu devo fazer? Josafá era mais complicado, ele não sabia o que fazer, ele estava atemorizado, ele estava aterrorizado, ia ser um massacre, a verdade.
tomar água, vão comer, vão se vestir de saco de cinza, sobrou até para os bichos. E Deus operou um grande livramento e 122 mil almas foram poupadas. 122 mil almas foram salvas pela pregação, e Deus poupou aquela cidade terrível. Deus desalojou os adversários e conduziu o povo ao cumprimento da promessa, voltando para o primeiro texto para a gente encerrar. Deus deu fartura para o seu povo. Deus fez o seu povo prosperar, e assim ainda é nos dias de hoje. Se nós queremos ver as maravilhas de Deus na nossa vida, nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos santificar mais a Deus a nossa vida no altar, porque a santidade, ela é a porta que abre as maravilhas de Deus nessa terra. Eu sei, querido, que esse não é um tema muito fácil de ser engolido, porque quando a gente fala de santidade, ele vai contra o pecado, ele vai contra a prostituição, ele vai contra a pornografia, seja em qualquer instância, principalmente nos dias de hoje, internet, que é uma coisa absurda hoje. Quando nós falamos de santidade, nós estamos falando contra o tico-tico no fubá. Sabe quem que é isso aí? O pastor está falando diferente, é contra a fornicação. É que eu acho feio esse nome, né? Podia ter um nome mais bonito, né? Fornicação, mas é que o pecado é tão feio que é o sexo entre solteiros. O pastor está pegando, aí é complicado, né? Aí eu tenho que achar uma igreja mais moderna para mim, uma igreja mais light para mim. Eu sei, gente, o pecado, eu podia elencar aqui uma série de pecados, a começar pela mentira, seja grande ou seja pequena, o não obedecer a Deus, e tantas outras coisas que eu poderia falar, mas que, para não ficar mais tenso o clima aí, deixa como está. Mas são elementos da vida cristã, queridos. Eu preciso pregar a palavra de Deus para você. Altar não é exibicionismo, altar não é lugar de show, altar não é lugar de vir pregar aqui o que eu acho que eu tenho que pregar, ou o que vai me dar ibope com vocês, não. Eu tenho que pregar a palavra de Deus para que você se converta, se arrependa, receba a tua bênção, e nós possamos chegar no céu juntos, irmão. Porque eu não sei se você sabe, mas a igreja dos desviados é muito maior do que a igreja que milita hoje. Se Jesus voltar, eu vou dizer, pastor Alcione, se Jesus voltasse hoje, seria um vexame, porque o número de desviados é muito superior ao número da igreja que milita. Então nós temos uma missão como povo. Tem povo de Deus aqui ou não? Tem gente de Deus aqui ou não? Então, Deus é santo, e aqueles que se achegam a Ele, requer a santidade. Então, guarde essa palavra no teu coração. Se você quer experimentar maravilhas de Deus, você precisa fazer um pouco mais. Eu sei que tem pessoas que estão esperando um milagre, um verdadeiro milagre, mas você precisa se esforçar um pouco mais, irmão. Você precisa orar um pouco mais. Esse negócio de vir orar só terça-feira 5 minutinhos aí não está com nada, irmão. Esse negócio de orar 5 minutos, nosso culto de oração não é um culto de oração. O próprio pastor Rogério diz, ele mesmo diz, isso aqui é um culto para ensinar vocês a orar, para que vocês aprendam a orar. Mas tem crente que nem 5 minutos ora na igreja, pastor Alcione. Eu não sei como é que é a fé dessas pessoas. O católico reza mais que ele, o budista ora mais que ele, o árabe, o muçulmano ora mais que ele, o hinduísmo ora mais que ele. Nós que temos um Deus que é a verdade, o tratamos como uma mentira, e os outros que têm uma mentira o tratam como uma verdade. Vamos clamar a Deus, vamos orar a Deus, vamos fazer mais do que é pedido, vamos colocar a nossa vida no altar de Deus, para que as maravilhas de Deus possam acontecer na nossa vida, para que você possa começar a experimentar o sobrenatural de Deus. Eu não sei se alguém aqui já experimentou sobrenatural. Alguém já experimentou sobrenatural de Deus?
Eu não estou falando de coisas corriqueiras, gente, mas eu estou falando do sobrenatural, que você entende, meu Deus, eu fui impedido por Deus de chegar naquele lugar, porque naquele lugar teve aí você foi impedido e Deus deu um grande livramento. Foi o sobrenatural de Deus que entrou com providência. Acontece algo que você entende que foi o próprio Deus que enviou pessoas para agirem. Eu não sei se você crê, irmãos, eles não são dignos de adoração, porque tem lugar aí que anjo é mais famoso que Jesus. É anjo para todo lado, é anjo, e o anjo da ordem, o anjo. Gente, eu acredito na presença de anjos. Só não são dignos de adoração. Mas eu não sei se você já foi servido por anjos. Alguém já teve essa oportunidade ou não? Eu já tive essa oportunidade quando estava morando num outro país. Deus deu um anjo para cuidar de mim. E aquilo que ia demorar 2 horas para fazer, fez em meia hora. E quando eu fui pagar pelo serviço, irmão, cadê o anjo? Sumiu. E como diz, lá nos Estados Unidos não tem sanduíche de graça, irmão. Lá é só dinheiro, lá é isso aqui que manda. Deus enviou um anjo, a nossa preocupação era tão grande. E Deus enviou um anjo para cuidar de nós. O pastor Nélio estava lá. O pastor Adai estava lá. No carro. Um homem chegou e foi fazer, gente... Sumiu, cadê o homem? Fui no balcão da companhia aérea, falei, olha, ele falou que tinha que vir aqui para pegar um dinheiro. Ela falou, moça, aqui não existe isso, moço. Aqui, você tem que pagar lá, porque aqui nós não somos, ninguém pode pegar dinheiro de ninguém aqui e tal. Procura que deve estar aí. Gente, sumiu. Por quê? Porque foi Deus quem enviou, assim como Deus mandou Pedro lá na prisão. Pedro, tem uma missão para você. Qual, Senhor? Vai lá e liberta o meu filho. Pedro não, anjo. Anjo vai lá na prisão e liberta Pedro. Ele desceu, libertou o Pedro. Quando Pedro saiu da prisão, foi olhar, cadê o anjo? Sumiu, porque foi para um momento. Eu quero profetizar, se você crê, Deus vai enviar anjos para lhe favorecerem. Porque eu gosto de contar testemunhos que acontecem não só na vida dos outros, mas na minha vida, irmão. Deus, sabe por que não acontece na tua vida? Fala, por quê, pastor? Porque você não acredita que possa acontecer. Porque se você acreditar, Deus vai enviar pessoas para te abençoarem. Só que, se aparecer, irmãos, olhe para mim, se aparecer um anjão poderoso, você vai se assustar e vai sair correndo. Nós somos engraçados. Jesus veio andando por sobre as águas. E os discípulos olham, conheciam Jesus, mas não conheceram, e eles olham aquele homem andando por sobre as águas, e eles temeram com medo, ficaram com medo, achando que era um fantasma. Acho que tinha alguém menos convertido e fez até o sinal da cruz. É visagem? É um fantasma? Não, era o Senhor Jesus vindo, irmão, porque se Jesus vier da forma que nós esperamos, nós não vamos aguentar, não. Nós vamos achar que estamos vendo visagem, vamos achar até que é coisa do diabo, outra coisa. Então Deus faz o quê? Ele usa pessoas. Ele usa pessoas de paletó, ele usa pessoas de calça jeans, usa pessoas de saia. Ele usa pessoas do teu dia a dia para visitar você com uma bênção. E eu quero profetizar que Ele vai visitar a tua vida com uma bênção. Aleluia. São pessoas enviadas por Deus, eu creio, não sei porque eu estou falando isso aqui nesse momento, mas eu creio que Deus pode te visitar usando pessoas para trazer salvação, para trazer um recurso financeiro. Alguém vai entrar naquela loja, você está desanimado, não está vendendo, alguém vai chegar e vai fazer uma compra que vai dar para o mês inteiro. Você não vendeu o mês inteiro, pois uma pessoa vai entrar lá e vai comprar como se fosse para 30 pessoas comprarem. Se você acreditar, pode acontecer na sua vida. Mas para que isso aconteça, irmão, passa pela santificação. Maravilha no meio de vós, santificai-vos, farei maravilhas no meio de vós amanhã. Santifica por esse propósito. Fala, Deus, eu vou santificar por esse propósito, eu vou jejuar por esse propósito. Eu não vou abrir mão enquanto o Senhor não me abençoar, igual o Jacó. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. E para completar a música, o anjo perguntou, o que queres que eu te faça? Me dá a minha bênção para depois subir.
Ou seja, irmão, agarra o anjo, agarra a bênção, não deixa a bênção, irmão. Enquanto você não for abençoado, não para de orar, não cesse de orar. Faça um propósito com Deus, coloque um propósito com Deus na sua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai começar a viver o sobrenatural de Deus, você vai começar a contar milagres que as pessoas vão cair o queixo, as pessoas vão ficar boquiabertas, estupefadas, embasbacadas com aquilo que Deus vai fazer na sua vida, e vão falar: será que é mesmo? Vai acontecer na tua vida. Se você crê, Deus pode entrar com o sobrenatural na tua vida, porque essa é a especialidade do nosso Deus. Mas poucos experimentam a especialidade de Deus, o sobrenatural. Aleluia, fique em pé na presença de Deus, que senão eu não vou parar. E eu sinto a glória de Deus aqui. Quantos sentem a glória de Deus? Levante as suas duas mãos para o Pai que está nos céus. Aleluia, você pode por um minuto clamar a Deus agora? Por um minuto fale com Deus agora. Você que é batizado no Espírito Santo, fale em outras línguas agora, por um minuto. É um minuto de adoração. Candarabassuri andarabá. Bondoso e eterno Deus, nesta noite, eu me coloco diante da Tua presença. Eu quero, Pai, clamar noite e abençoar a vida dos Teus filhos que ouviram esta palavra, Pai. Uma palavra de santidade, uma palavra de santificação, uma palavra de edificação para a igreja, Pai, uma palavra para uma igreja madura. E nós falamos de maravilhas, Pai. Eu sei que Tu és um Deus do sobrenatural, Tu és o Deus que nos surpreende, Tu és o Deus das maravilhas. E tem muitas pessoas aqui nessa noite que precisam viver as maravilhas do Senhor. Querido Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, eu te peço, faz um carinho no coração dessa mulher. Candarabassuri andarabachuri andarabá. Faz um carinho nesse homem, Espírito Santo. Dá vitória para esse homem, meu Pai, nessa situação. Meu Pai, essa situação tão adversa que se levantou contra a vida dessa pessoa, entra com um milagre sobrenatural, com uma providência divina, meu Pai. Que o Teu nome seja exaltado na vida do Teu povo. Entra com o sobrenatural, Pai. Desperta-nos para a oração. Desperta-nos para uma vida aos Teus pés. A começar na minha vida, meu Pai, brota um desejo enorme da Tua presença. Porque nós cantamos, eu sou apaixonado pela Tua presença, eu amo a Tua presença. Mas de verdade, Jesus, que amor é esse que não tem comunhão? Que amor é esse, que paixão é essa que não tem intimidade? Então, Pai, nos ajuda. Ajuda-nos a ser melhores cristãos, a ser melhores filhos. Abre as portas da bênção para o Teu povo passar, meu Pai. Assim como o Senhor abriu uma porta no meio do mar para aquele povo passar a pés enxutos, Pai, abre uma porta para que nós possamos desfrutar do nosso milagre, possamos desfrutar da nossa bênção, para que em tudo o Teu nome, e só o Teu nome, seja glorificado, seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Ti, meu Deus. Tua presença em minha vida é o que mais quero. Pai, tenho muita gratidão em ser Teu filho. Eu Te louvarei por tudo o que fazes, mas Te adoro por aquilo que Tu és. Tu és a água que sacia minha sede, Tu és o pão que mata minha
vida é o que mais quero. Pai, tenho muita gratidão em ser teu filho. Eu te louvarei por tudo o que fazes, mas te adoro por aquilo que tu és. Tu és a água que sacia minha sede. Tu és o pão que mata minha fome. És a palavra revelada que sustenta minha vida todo dia. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Tu és a paz que na guerra me traz calma. Tu és a vida que alegra minha vida. Tu és a água que sacia minha sede. Tu és o pão que mata minha fome. És a palavra revelada que sustenta minha vida todo dia. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Tu és a paz que na guerra me traz calma. Tu és a vida que alegra minha vida. Vamos juntos! Tu és a vida que alegra minha vida. Tu és a vida que alegra minha vida. Aí eu deixo com vocês, bem bonito, vamos! Faça ouvir a sua voz. Tu és a vida que alegra minha vida. Faça assim. Tu és a vida que alegra minha vida. Tu és a vida que alegra minha vida. Eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Quero dizer que me sinto honrado com a presença de vocês. Que o novo tempo de Deus venha sobre a sua vida. Que coisas novas da parte do nosso Deus venha sobre a vida, sobre a família de vocês. Você que está ouvindo esse DVD, que Deus venha trazer coisas novas para você.